CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. Olá, bom dia, 11h06, entrando no ar a partir de agora aqui na CBN Campinas, mais uma edição do CBN Esportes. Vamos até o meio-dia com as principais informações do mundo esportivo desta quarta-feira. Hoje é dia 30 de julho de 2025, tá acabando o mês, mas tem muita coisa ainda, principalmente tem nada mais, nada menos do que um clássico hoje pela Copa do Brasil. Tem Corinthians e Palmeiras e claro que nós vamos falar muito sobre esse jogão de bola aqui nos 99,1 do seu rádio e também através das nossas plataformas digitais. Você acompanha o CBN Esportes ao vivo e com imagens aqui do estúdio através do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. E vamos com os destaques e claro que o primeiro destaque não poderia ser outro, porque a seleção brasileira feminina goleou o Uruguai e vai para a decisão da Copa América. Além disso, a seleção feminina garantiu vaga para as Olimpíadas de 2028 em Los Angeles. O Brasil esteve presente em todas as decisões da competição e a seleção feminina vai buscar o 9º título em 10 edições da Copa América. Amanda Gutierrez 2 vezes, Marta de pênalti, Gil Garbellini e Dudinha fizeram os gols do Brasil. A decisão acontece sábado, às 6h contra a Colômbia. Aliás, existe uma rivalidade entre a seleção feminina do Brasil com a seleção colombiana. A expectativa de um jogo nervoso na decisão da Copa América Feminina. E também tem clássico no final de semana na Série C do Campeonato Brasileiro. Tem derby, o clássico de número 210. E o Guarani deixou a cidade de Campinas. A delegação do Bugre viajou para Sorocaba, onde vai realizar a preparação para o jogo contra a Ponte Preta. A estreia do técnico Matheus Costa, que ainda aguarda a situação médica em relação ao zagueiro Alan Santos, que é a única dúvida para o jogo contra a Ponte Preta. Futebol internacional, Bayern de Munique anunciou a contratação de Luiz Dias, ex-Liverpool. O clube alemão acertou a chegada do atacante colombiano por 490 milhões de reais. E tem outra mudança que pode causar aí uma grande tensão na Europa, porque o Lewandowski, atacante do Barcelona, está na mira de clubes da Arábia Saudita. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, ele afirma que vários times sauditas monitoram o atacante e já teriam sondado com o staff do jogador o interesse em deixar o Barça. Será que Lewandowski, um dos maiores artilheiros do futebol atual, vai deixar o Barça? Vamos aguardar os próximos capítulos. Gabriel Dudziak chega com as informações de Palmeiras e Corinthians que jogam hoje no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e também atualiza as informações de São Paulo e Santos. Corinthians e Palmeiras se enfrentam hoje às 21h30 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O alvinegro terá o trio Garro, Depay e Yuri Alberto pela primeira vez em 4 meses, enquanto o alviverde deve contar com mudanças pontuais por escolha do técnico Abel Ferreira. Na quinta-feira, o São Paulo não terá o zagueiro Ferrarese e o centroavante Dineno para a partida contra o Atlético Paranaense, também pela Copa do Brasil, no estádio do Morumbi. E a Copa do Brasil, a fase oitavas de final, começou ontem. O Botafogo venceu o Bragantino por 2-0 no Engenhão e abriu vantagem no confronto das oitavas de final. Montoro e Alexander Barbosa marcaram os gols do Glorioso. Agora os cariocas podem perder por até 1 gol no jogo de volta, que mesmo assim eles levam a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil.
E hoje, além de Corinthians e Palmeiras, também temos outros jogos pelas oitavas da Copa do Brasil. Não é isso, Fábio Chaib? Bom dia. Muito bom dia, Antônio Lupe. Bom dia, ouvinte CBN. Exatamente isso, Lupe. Jogos de ida das oitavas de final. Além do clássico paulistano, teremos às 7h, CSA e Vasco da Gama. E a questão que fica é se Léo Jardim, que se machucou na última partida contra o Internacional, estará em campo defendendo o Cruz Maltino. Às 7h30 tem Bahia e Retrô, mesmo horário de Cruzeiro e CRB. E às 9h30, lá no sul do país, imagina o frio que estará no Rio Grande do Sul nesta noite, o Internacional recebe o Fluminense, viu, Lupi? E a Ponte Preta também começou a preparação para o derby. Depois de muitos problemas para retornar de Caxias do Sul, a delegação da Macaca voltou ontem, e ontem mesmo, no CT do Jardim Olina, o técnico Alberto Valentim já comandou o primeiro trabalho visando o clássico contra o Bugre. A Ponte Preta divulgou a primeira parcial de ingressos vendidos para o clássico. 7.000 ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Daqui a pouco nós vamos dar detalhes sobre a venda de ingressos para o torcedor da Ponte. Até porque, por uma determinação do Ministério Público, o jogo entre Ponte Preta e Guarani com torcida única no Moisés Lucarelli, apenas com torcedores da Ponte Preta. Série B do Campeonato Brasileiro, Léo Gamalho foi anunciado pelo Botafogo de Ribeirão Preto para a disputa da segunda divisão. O jogador de 39 anos é o segundo maior artilheiro da Série B e estava no Mirassol. Gamalho assinou o contrato até abril de 2026 com Pantera. E pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu o Fortaleza por 2-1 em jogo atrasado. O tricolor gaúcho coloca fim a uma série de 5 jogos sem vitória e mantém o Lion na zona do rebaixamento. Os gols gremistas foram marcados por Bright White, ambos de pênalti, sofridos em um intervalo de apenas 6 minutos. Daverson descontou para o Fortaleza. E você pode participar conosco do CBN Esportes. Mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp, que é o 19 99186 9070. 19 é o código de área, 99186 9070. Quer falar do clássico entre Corinthians e Palmeiras? Quer mandar um palpite? Fique à vontade. Quer falar do São Paulo ou de outro assunto relacionado ao mundo esportivo? Você pode mandar a sua participação, que daqui a pouco todas as mensagens vão pro ar. Se você está no nosso canal do YouTube, acompanhe com imagens e participe pelo chat, youtube.com/CBN Campinas. E a notícia dessa manhã, Antônio Lupe, é a virada do Brasil no vôlei, na Liga das Nações de Vôlei Masculino. Brasil vencendo por 3-1 a China. Está na semifinal. Vai encarar o Japão ou a própria Polônia também, que jogam amanhã. 11h14, o CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e no streaming Samela Dip. Apresentação Antônio Lupe. 11h14. CBN Esportes Campinas. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do bom dia ou boa noite aqui ou na programação do 99,1 FM. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. As informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Lupe, para o Fábio, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Júlio Prestes, trânsito bastante carregado nos dois sentidos na chegada ao Balão do Bela Vista. Outro ponto complicado é a Norte-Sul, tem excesso de veículos na chegada a Orozimbo Maia, por conta ali de obras na rua Mogi Guaçu. Quem acessa ali à direita encontra interdição, por isso essa lentidão por ali. Quem segue no sentido Guarani, trânsito fluindo bem. A Orozimbo Maia tem excesso de veículos pela pista da direita, na chegada à Avenida Brasil, e pela pista da esquerda, próxima à Avenida Francisco Glicério. No sentido oposto, sentido norte-sul, motorista perde tempo somente nos semáforos. Lupe. Obrigado, Thaís. E daqui a pouco, aqui na CBN, mais informações do trânsito. 11h17. Oferta do dia Oba Hortifruti, laranja pera por apenas R$ 4,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obahortifruti.com.br. CBN Esportes Campinas. 11h17, estamos de volta com o CBN Esportes, registrando as primeiras participações. O Emerson Dias está mandando mensagem pra gente, sempre participa conosco. Bom dia, amigos da CBN. Hoje teremos o grande confronto pela Copa do Brasil. O primo rico contra o primo pobre, que acha que é rico. Abraço ao JP de Moraes. O Corinthians vive uma situação delicada financeiramente, com notícias ruins aí fora das quatro linhas, mas a expectativa é que isso não interfira no desempenho do Corinthians hoje contra o Palmeiras. Pelo menos é isso que espera o torcedor corintiano. Bom dia, amigos do CBN Esportes. É o Rodrigo Pulpo de Campinas. O fato dos jogos entre os times paulistas serem com torcida única demonstra a incompetência do Estado para garantir a segurança dos torcedores, além de ser uma medida com zero eficácia, mesmo porque as brigas e confusões entre as torcidas ocorrem fora do estádio. Abraços a todos. Realmente, né? A gente percebe aí que a maioria das confusões, elas acontecem longe da praça esportiva onde acontece o evento, no estádio de futebol, por exemplo. Porém, é uma medida que já está em vigor há um bom tempo e aí é uma opinião, acredito que dificilmente isso vai mudar. Eu acredito que a torcida única vai ficar aí por um bom tempo em ação, não só no estado de São Paulo. A gente já tem outros estados também onde tem a torcida única, por exemplo, no estado de Goiás, os clássicos são disputados apenas com a torcida do time mandante e isso, infelizmente, é ruim pro futebol. Quem mandou mensagem pra gente aqui também foi o final do telefone 3465, falando que hoje o Corinthians vence por 2-0 com 2 gols do Yuri Alberto. Já o final do telefone 3461 falou que o Palmeiras vai arrancar uma vitória do Corinthians. 3-0 Verdão. Ô louco, 3-0 pro Palmeiras, o jogo acontece na Arena do Corinthians. E quem vai trazer mais detalhes da preparação de Corinthians e Palmeiras é Gabriel Dudziak. Corinthians e Palmeiras iniciam hoje mais uma página na longa rivalidade entre os dois. Afinal, será o primeiro derby válido pela Copa do Brasil na história. O jogo de ida da fase oitavas de final será às 21h30 na Neoquímica Arena, palco da última partida de mata-mata entre os dois. Na ocasião, o Alvinegro se sagrou campeão do Paulista, com um empate por 0-0. Foi também a última vez que o time teve Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto juntos em campo, algo que deve se repetir nesta quarta, já que agora os três têm condições físicas simultaneamente. Na zaga, Gustavo Henrique deve formar uma dupla com André Ramalho, enquanto no meio, Carrilho provavelmente ganhará a briga por uma vaga contra Breno Bidon. Do outro lado, também há dúvidas na escalação.
muito porque o técnico Abel Ferreira tem mesclado atletas entre titulares e reservas. As principais dúvidas são no meio de campo, onde Aníbal Moreno e Emiliano Martínez brigam por uma ou duas vagas, e Luíde Souza e Alan lutam pela titularidade pelo lado esquerdo do ataque. Já na quinta-feira, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense no Morumbi, também pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para este jogo, o tricolor não terá o zagueiro Ferrarese, que está suspenso por um vermelho recebido na fase anterior, e nem o centroavante Dineno, que jogou a terceira fase pelo Cruzeiro. A equipe também pode ter outras mexidas devido ao desgaste pela sequência de jogos. O Santos, por sua vez, apresentou o atacante Gustavo Cabageiro, que já estreou pelo clube no sábado. O atleta de 23 anos disse que é um sonho jogar pelo Peixe e dividir vestiário com Neymar, além de garantir não ter problema em atuar pelos lados do campo e também como centroavante. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado ao Gabriel Dudziak, que trouxe as informações do Palmeiras. O Corinthians, então, com esse trio: Memphis, Yuri Alberto e Garro. Liderança técnica, são as lideranças técnicas aí do Corinthians. O Palmeiras com essa dúvida em relação ao ataque, quem vai atuar na vaga do Felipe Anderson, que está lesionado e fora do jogo. O Sousa aparece como o principal candidato, Ramon Sousa. E aí, Fábio Scheibe? E esse clássico, o que esperar desse Corinthians e Palmeiras, jogo de ida, oitavas de final da Copa do Brasil? Desde que tivemos o advento das arenas, né, Lupi? O Corinthians com estádio próprio, o Palmeiras também reformando o Palestra Itália, se transformando em Allianz Parque. Tanto Corinthians quanto Palmeiras tiveram oportunidade de ganhar na casa dos adversários, por isso é um clássico muito equilibrado. Não é à toa que o Corinthians é o maior vencedor vencendo o Palmeiras no Allianz Parque, e o Palmeiras é o maior vencedor de jogos contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Portanto, é muito equilíbrio, né? A história já diz isso, né? O clássico muito disputado há muitos anos, sempre com essa margem de disputa, e hoje à noite vai ser mais um capítulo, né? Um capítulo pela primeira vez na Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians se enfrentando depois do Campeonato Paulista, que o Corinthians saiu campeão, e tendo o Corinthians essa oportunidade de colocar novamente os três grandes principais jogadores do elenco para jogar contra o Alviverde, né? O Palmeiras que também não terá o Felipe Anderson, muda o time mais uma vez. Na minha opinião, acho que o Abel Ferreira vai colocar o Alan, né? O Alan, que teve oportunidades na Copa do Mundo de Clubes também, é um bom marcador por ali. O Abel Ferreira gosta bastante dele. E pro Corinthians é o jogo do ano, Palmeiras também, evidentemente, mas o Corinthians já se foi eliminado da Libertadores, Sul-Americana. No Brasileiro é muito difícil pensar em algo maior que escapar do rebaixamento, tentar buscar uma vaga na Libertadores da América. Portanto, pro Corinthians é o jogo do ano, e que vale muita grana também, né? Passando na disputa, o Corinthians e o próprio Palmeiras também angariam uma bela grana aí pro restante da competição. Boa, valeu, Fábio Scheibe. Aliás, Fábio Scheibe, provável time do Palmeiras com Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício, Facundo Torres, Vitor Roque e Ramon Sousa. Tem aí a dúvida em relação ao menino Alan, que pode aparecer no lugar do Sousa, né? Eu acho que eu tô me apostando nas fichas que vai ser no Alan mesmo. Vai ser o Alan? Porque o Ramon Sousa não tá totalmente adaptado ainda, também a própria questão física também. Ele não vinha jogando muito lá no Nottingham Forest, o Abel Ferreira falou sobre isso na última entrevista coletiva. Palmeiras que tá perto, ontem você anunciou também, ontem você deu como manchete isso, mas o Palmeiras tá muito próximo agora do acordo com Kelvin, né? Lateral direito, deve ser anunciado aí como reforço do Palmeiras, tava no CSKA da Rússia e começou pelo Atlético Paranaense. Palmeiras então contratando, já que o Mike foi pro Santos, né, Lupi? Tá fazendo exames, deve ser anunciado ainda hoje pelo Peixe. Provável Corinthians, que joga em casa, na Arena do Timão, com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, José Martínez e Carrillo, além do Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Não tem o Hugo, né, lateral, e o Maicon são os desfalques do Corinthians pro jogo de hoje. O Dorival, que até chegou a poupar alguns atletas no domingo contra o Botafogo, né? Começou ali com time reserva e depois teve que colocar, como o Carlão de Freitas gosta de dizer, a cavalaria em campo para buscar o empate, e o empate veio.
E esse trio, Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto, são os 3 jogadores que o Palmeiras tem que se preocupar para tentar sair da Neoquímica Arena com uma vantagem, e é a grande esperança pro Corinthians conseguir uma vitória e construir essa vantagem? Sem dúvida nenhuma, no Paulistão já foi um belo aperitivo, aí o Corinthians saiu com o título também, com os 3 em ótima fase, né, junto com o Carrídio também, outro meio-campista ali que ajuda bastante na criação também, na parte defensiva do Corinthians. O Corinthians tendo esperança justamente nesses 3 jogadores que fizeram estrago no Palmeiras na final do Paulista e dessa vez retornam a jogar juntos na equipe titular do Dorival Júnior, a primeira vez desde o dia 28 de abril. O Dorival estreou dia 28 de abril no Corinthians e desde então é a primeira vez que ele pode colocar os 3 jogadores em ação, o Memphis Depay, o Yuri Alberto voltando de lesão e o próprio Garro também, que tem jogado, mas está no momento instável. Vamos ver se um clássico faz bem pro argentino, que tem muito talento, né? Bom dia! O primo que acha que é rico, confrontando um ouvinte aí, só possui 300 milhões em caixa e sem dívidas significativas. O palpite deixo para tarde. Se o grandemente brilhante estiver presente, avante Palmeiras, é o Alexandre do Nova Europa. Eu acredito que ele estará presente, viu, Alexandre? Pelo que tudo indica, ele vai conduzir. Não tem jogo na Vila Belmiro hoje à noite, né? Porque senão ele iria pra Vila Belmiro. Com Santista. certeza, né? Santista, roxo do jeito que é, com certeza ele estaria acompanhando o Peixe. Mas o Santos só tem o Campeonato Brasileiro e olha que nem no Campeonato Brasileiro o Santos tá dando alegria, né? Pro glorioso. Mas ontem se deu bem com o resultado do... Quer dizer, por um lado se deu bem com o resultado do Grêmio contra o Fortaleza, mas por outro também viu o Grêmio distanciar um pouco mais, né? É verdade. Ó, final do telefone 1264. Anota aí, Fábio Scheibe. 3-0 Corinthians. Pois não, tá anotado Vai, aqui. Timão. Ó, mandou aqui pra você o palpite, hein? Olá, amigos, bom dia. Essa situação envolvendo torcida única é muito complicado. Eu, particularmente, acho mais seguro ir para o estádio com apenas uma torcida. É o Carlos que mandou mensagem aqui pra gente. Cada um tem a opinião. Caiu normalizaram já essa situação. Não, mas né? aí não tem o que fazer. Já Desde 2016 em São Paulo isso acontece. E aqui fazer em Campinas 10 anos. 2018, né? Quando Exatamente. voltou a ter o derby campineiro. Deixa eu ver aqui mais uma participação. Aqui, final do telefone 9014. Tá falando que o Palmeiras vai vencer o jogo 2-0. Com 2 gols do Vitor Roque. Olha, 2 gols do Vitor Roque é difícil, hein, Fábio Scheibe? A vitória do Palmeiras eu até acredito, mas com 2 gols do Vitor Roque, sei não, hein? 2 gols de qualquer jogador, fazendo um já é um feito inédito também. O cara que tá abençoado na noite, iluminado na noite, fazendo 2, aí pode comemorar bastante, que é um dos maiores clássicos do Brasil, né? Marcar 2 gols nesse clássico é muito importante. O Robson tá falando que o Corinthians vai sair na frente, vai vencer por 2-1. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Marcelo, lá do Jardim Garcia, sempre acompanhando também a nossa transmissão, o nosso CBN Esportes, falou que hoje vai dar um empate 0-0 sem graça. Podem anotar, tá bom, tá anotado aqui, viu, Marcelão? Grande abraço pra você. Ô, Fábio Scheibe, tem palpite ou não? Ou você não quer? Eu já falei ontem, acho que vai ser um empate, tá com cara de empate 1-1. Empate com gol, né? 1-1. Um gol pra um lado, um gol pro outro. Eu tô sentindo, Fábio Scheibe, que o Corinthians vai ter uma vantagem hoje. Ah, é? Então nem liga lá pra família, tudo palmeirense. Não, se eu falar isso lá em casa, os caras me matam, né? Faz parte. Mas eu acho que o Corinthians hoje vai vencer o a jogo. possibilidade é maior do Corinthians, joga em casa, Mas não mata né? o confronto, tá? Sim. Vence o jogo, mas não mata o confronto. Lembrando que é ida e volta. Jogo da ida hoje e o jogo da volta acontece? Dia 6, 9h30 da noite, lá no Allianz Parque. O que você tá lendo aí? Problema? Você viu o que aconteceu com o presidente da CBF hoje? Mais um problema? O cara entrou tentando mudar a situação, né? O Samir Chaud. Ele não é culpado, não tem culpa no cartório, mas a Polícia Federal bateu lá na sede da CBF e hoje foi investigar o presidente da CBF por crime eleitoral. Sabe que ele tem uma carreira política também lá em Roraima e a Polícia Federal está atrás de investigadores que estiveram na sede da entidade nesta quarta para cumprir mandatos de busca e apreensão em relação aos crimes eleitorais. Seria a compra de votos, essa questão envolvendo a política, que o Samir Chaud tem muita relação também. Hoje em dia ele é suplente da deputada federal Helena Lima, que é a principal o principal alvo da operação. Portanto, mas não levaram nada do Samir Chaud, mas a CBF hoje foi visitada pela PF, viu, Lupi? Que situação, hein?
11h30. Deixa eu registrar mais algumas participações. Dá tempo, né, Valmir? Rapidinho. Deixa eu ver aqui, ó. O Corinthians vai vencer um jogo, pode anotar aí. Quem mandou mensagem pra gente foi o Alfredo. Olá, sou de Vinhedo. Podem anotar, Palmeiras vai vencer o jogo, 2-0. Obrigado pela participação. Você tá anotando aí todo mundo? Tá falando? Não tô anotando. Eu vou anotar, então o pessoal tá falando pra anotar? Participações. O pessoal tá pedindo pra anotar porque eles querem deixar aqui registrado. Porque aí amanhã, o que acontece? Amanhã tem muita gente que não acerta manda mensagem pra gente que acerta. Falei que ia ganhar, que não sei o que e tudo mais. Aí vira aquela grande confusão. 11h30, repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente vem com o terceiro episódio da série da Corrida Integração, que em 2025 completa 40 anos e várias mudanças aconteceram e a gente vai desvendar ou vai conhecer essas mudanças principalmente no trajeto da Corrida Integração. E claro que vamos falar de Ponte Preta e Guarani, porque sábado tem derby, tem o duelo no Majestoso. CBN Esportes Campinas. EP Agro. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Felipe e esta semana vamos falar sobre uma pesquisa da Embrapa que desenvolveu uma embalagem capaz de mostrar para você se o filé de peixe está bom ou não para o consumo. Isso pode facilitar muito a vida do consumidor e aumentar as vendas da piscicultura brasileira. Tem também a previsão do tempo, que essa semana registrou frio em várias regiões do estado e as consequências das baixas temperaturas para o agronegócio. Tudo isso e muito mais no EP Agro deste sábado a partir das 9:30 da manhã, aqui na CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 30 de julho de 2025. O presidente Lula afirmou ao jornal New York Times que tem tentado contato com o líder americano Donald Trump, mas ninguém quer conversar sobre o tarifaço que entrará em vigor na sexta-feira se não houver acordo. Lula também disse que envolveu o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Carlos Fávaro, da Agricultura, nas negociações para entender qual é a possibilidade de conversa. Segundo ele, no entanto, não foi possível compreender a situação até o momento. O presidente brasileiro ainda reiterou que não pretende conduzir o diálogo como se fosse um país pequeno contra uma nação grande. Essa é a primeira entrevista de Lula para o jornal americano em 13 anos. Um vulcão que fica na região da Rússia, atingida por um terremoto de magnitude 8,8, entrou em atividade. Segundo informações preliminares, a lava incandescente flui pela encosta e explosões são ouvidas no local, que fica no extremo leste do país. Autoridades russas consideraram limitado o impacto causado pelo tremor e pelos tsunamis formados depois do terremoto. O Kremlin informou que os sistemas de alerta funcionaram bem e por isso os danos foram contidos. Não há registros de mortes. A apresentadora Oprah Winfrey teria mandado fechar uma estrada que passa pelo interior de uma propriedade dela no Havaí, o que teria dificultado a retirada de moradores da região. O arquipélago recebeu um alerta de tsunami depois do terremoto na Rússia. O porta-voz da apresentadora negou a informação e disse que ela estava colaborando com as pessoas e com as autoridades. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. São 11h34. Deixa eu dar aqui só mais uma olhadinha, né, na participação do ouvinte, ó. Final do telefone 1757 é o José Roberto. Aô, Zé, tá com uma foto aqui bonita no WhatsApp, hein? Chapelão, óculos escuro, todo estiloso. Bom dia, Lupe e Chaibe. Hoje 2-0 pro Timão.
2 gols de Yuri. Beto, do São Judas Tadeu de Sumaré. Valeu, Beto. Ó, estiloso Beto ou não? Olá, chapelão de palha, óculos escuro, aí aproveitando a vida como tem que ser, não é? É, cara. Bom dia, amigos. Muito frio hoje. Acordou com... Tava frio lá em tu, Fábio Chaib? Acordei 7 horas da manhã, fui treinar de manhã, viu, Lupi? Muito frio. Eu moro num lugar que é meio descampado, então parece que é mais frio ainda, aquele vento na orelha. Mas tive coragem, porque se não fosse de manhã não iria treinar. E a gente tem que manter a tradição e manter o foco, não é? Treinamento, academia tem que manter sempre. Até porque lá nos Estados Unidos, né? Chutou-lhe o balde, né? Chutei o balde, tô voltando agora, né? Um tal de chuta o balde, pega o balde, 3 quilos a mais quase, cara. Caramba, que balde pesado, hein? Pois é. É o momento da vida. Altos e baixos. Ah, mais baixos do que altos. O Guina mandou mensagem pra gente aqui, ó. Falou que hoje vai ser 2-0 pro Palmeiras. Avante Palmeiras, é o Guina, lá de Nova Odessa, em São Paulo. Ah, tem um ouvinte aqui que falou da sua informação do vôlei, hein, Fábio Chaib? O Geraldo Vicente no YouTube. Fábio, o vôlei sempre é show. Viu? Você viu com a melhor informação. Olha lá, você roubou a minha informação da hora do mas vôlei. Valeu a pena, viu? Mas depois, pra quem não ouviu, eu volto a repetir. Pode ser, Fábio Chaib? Claro. Imagina o André Heller tava acompanhando, não tava também? Amanhã o André Heller vai ter amanhã, hein? Já vamos anotar aí que ele falou que hoje não tinha condições, mas amanhã... Foi emocionado com a partida, né? Exatamente, ele ficou muito emocionado. 11 horas e 36 minutos, a gente fala agora da Corrida Integração, que em 2025, 40 edições da Corrida Integração. E durante todo esse período, a Corrida Integração, ela teve muitas mudanças, né? Várias provas diferentes, com direito até a corrida que acontecia lá na largada do centro. E ela já passou por mudanças. E imagina que na primeira edição, Fábio Chaib, os corredores tinham um limite de 1 hora para completar a prova. E de lá para cá esse limite deixou de existir. Teve mudanças de horário e até o próprio trajeto foi se transformando junto com a cidade de Campinas. Ao longo de 4 décadas, muitas coisas mudaram na história da Corrida Integração. Do som do disparo da largada. Muitos destaques dessa prova, você vai acompanhá-la. No momento que nós temos a largada, está valendo. Saída do pelotão de elite. Começa a integração. Edição 39, uma das mais especiais. Ao percurso da prova, que acompanhou a evolução da cidade de Campinas, mas a essência de reunir atletas para celebrar o esporte continua. Do centro, coração da metrópole, e corredora, e explica que quando a corrida está na rua, há benefício para a cidade e para as pessoas. A corrida começou no centro da cidade, hoje ela larga do Taquaral e ela passa por alguns trechos urbanos importantes, né? Isso é super importante para a cidade, para essa interação das pessoas com a cidade. A gente até brinca, né, entre nós, os corredores, que a gente conhece a cidade correndo. José Carlos da Silva acompanhou de perto a transformação da integração. Ele subiu no pódio nas 2 primeiras edições, em 1984 e 1985. E não imaginava que aquele evento se tornaria um marco duradouro no esporte da cidade. Eu não sabia que ela ia perdurar por tantos anos e que isso era uma história muito bacana, ser pódio na primeira e estar aqui hoje para contar isso para vocês. No começo, as provas aconteciam por volta das 3 horas da tarde, com sol escaldante e muito calor. Em algumas edições, caminhões dos bombeiros precisaram refrescar os atletas e moradores, ao longo do percurso, também ajudavam com mangueiras. Aqui na Norte Sul, o pessoal aqui está recebendo uma surpresa agradável dos bombeiros. Os bombeiros estão dando um banho, uma chuvinha no pessoal, porque realmente o calor está muito grande e o asfalto também está muito quente. Pódio nas 2 primeiras edições, José Carlos da Silva lembra do esforço para superar as dificuldades e permanecer no pelotão da frente. Naquela época, a integração era aos sábados e à tarde. Tava o sol muito quente, você tá naquele pelotão ali da frente, você vai
ao máximo que você pode, esgota todas as forças para ficar ali no pelotão e decidir no final. Mas o desgaste físico foi tremendo. Eu mesmo chegando, indo ao pódio, fui parar no hospital. Paulo Brasileiro, diretor de Relações Institucionais da IPTV, lembra das mudanças realizadas na prova para dar segurança aos participantes. Quando a corrida surgiu, né, você tinha uma preocupação também de adequar, né, ao fluxo, né, do comércio no centro da cidade. Geralmente era no sábado à tarde. Com o tempo, outros horários e outros locais foram sendo importantes para que a corrida evoluísse, para adequar, né, o melhor horário, para que realmente todos os atletas pudessem participar e chegar com segurança, com saúde e com qualidade. E a evolução da corrida integração também passa pelo percurso da prova. A primeira edição da corrida integração teve 9 quilômetros e 300. Outras edições com 10, 12 e até 15 quilômetros. Bada na garra, força e dedicação de cada um dos participantes. E de 1985 até o ano 2000, a responsabilidade de desenhar o percurso da prova era de Ricieri Desen, árbitro de atletismo que passo a passo definia o trajeto. Eu fazia os percursos de madrugada. Eu fazia medição de pista também de atletismo, então eu tinha mais ou menos uma ideia de distância que eu fazia em passos. Mas com o tempo, a tecnologia foi auxiliando Ricieri. Leva este aparelhinho, o True Meter, para fazer a medição oficial do percurso. E o grande desafio era organizar a largada e a chegada dos atletas, como lembra Ricieri Desen, o responsável pelos trajetos da integração. Eu tinha que, na época, também criar percursos para dificultar a chegada, não chegar todo mundo junto. Então eu fazia percursos onde tinha subida, não havia cronometragem eletrônica, era só manual. Então a gente usava cronômetros em cada baia de chegada e ia marcando os tempos individuais. Em 2001, a integração teve a maior mudança no trajeto. A largada saiu do centro da cidade e foi para o Taquaral. Na 18ª edição, tudo muda. A prova ganha mais verde, com largada e chegada no Parque Taquaral. O educador físico José Carlos da Silva, que foi pódio das primeiras edições da corrida integração, acompanhou de perto essa mudança e ele fala quais foram as principais novidades em relação ao novo percurso. Esse trajeto de era gostoso, porque rodava o Taquaral inteiro e pegava norte-sul. E daqui a pouco eles vão atingir o primeiro quilômetro em frente ao Auditório Beethoven, a concha acústica do Parque Portugal, na Lagoa do Taquaral. A corrida transforma a cidade e a cidade transforma a corrida. Passo a passo, o esporte continua contando histórias de superação e sucesso, como a corrida integração. Tá aí mais um episódio da série, aliás, o Wesley Justino, né, que tem feito essa série pra programação da IPTV, no IPTV1, muito bacanas histórias que ele está contando, e aqui na CBN a gente traz um pouquinho de cada episódio hoje, a transformação, principalmente das mudanças que aconteceram em relação à edição número 1, que aconteceu lá em 1984, e claro, essa mudança de trajeto. Para quem pratica corrida de rua, acompanhou aí o Ricieri, né, que foi o responsável durante um período de desenhar o percurso. Ele saía de madrugada contando os passos, e hoje, numa era de cronômetro, de GPS, de chip, olha como as coisas mudaram. Então é bem legal a gente acompanhar de perto a transformação do esporte, a transformação da corrida e o sucesso da corrida integração, que esse ano, repito, completa a edição de número 40, né? E você pode conferir o especial também sobre a corrida integração no Globoesporte.com Campinas, no GE Campinas e no site A Cidade On. E se você se sentiu inspirado para participar da prova, é só fazer a inscrição no site integração.com.br.
Menos de 2 meses, né? Tá dia 27 e 28 de setembro, então hoje dia 30 de julho, menos de 2 meses para tão aguardada integração, né? E esse ano, né, a novidade, o percurso de 21 quilômetros, a meia maratona. Estarei nessa, hein? Olha só. Estarei nessa, Fábio Scheibe. Vamos lá. Você vai, né? Você já falou que vai. 11 horas e 45 minutos. Não vai? Posso fazer as redes sociais do dia, se não, quiser. não tem, não. A gente quer ver você nas ruas e avenidas. O problema foi os Estados Unidos lá que me tirou de forma. É verdade, engordou daí 200 agora, quilos, né? Agora, até recuperar é complicado. O Fábio Scheibe, o Lázaro Silva, lá em Divinolândia, São Paulo, falou que tá muito frio e mandou um vai, Corinthians. 11 horas e 45 minutos. Vamos fazer um intervalo? Na volta, a gente vem com as novidades de Ponte Preta e Guarani que se preparam pro clássico, pro derby de número 210. Informações de ingressos, importante pro torcedor da Ponte, já que a partida é com torcida única. Torcedor do Guarani, delegação foi embora de Campinas, hein? Foi pra Sorocaba, onde vai realizar toda a preparação pro jogo contra a Ponte Preta. 11 horas e 46 minutos, um rápido intervalo e a gente já volta aqui no CBN Esportes. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o Brasil levou um susto, né? Mas venceu a China e garantiu vaga para a semifinal da Liga das Nações de vôlei masculino. Dono da melhor campanha da fase classificatória, a seleção brasileira perdeu o primeiro set, mas depois virou o jogo e fechou por 3-1. Parciais, a China venceu o primeiro set 31-29 e depois o Brasil virou com 25-19, 25-16 e 25-21. Alan foi o maior pontuador da partida com 26 pontos marcados. Na semifinal, a seleção brasileira vai encarar o vencedor de Japão e Polônia, que se enfrentam também nesta quinta-feira. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. São 11 horas e 49 minutos. Agora o nosso assunto é o clássico aqui da cidade de Campinas, o Derby Campineiro, clássico de número 210, no sábado, às 5 da tarde, estádio Moisés Lucarelli,
Ponte Preta e Guarani entram em campo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, em situações bem diferentes na tabela. A Ponte Preta ocupa a 2ª colocação, poderia ter assumido a liderança se tivesse conquistado uma vitória contra o Caxias, mas o time gaúcho venceu por 2-1, a Ponte é a 2ª colocada, o Caxias é o líder. E se vencer o Guarani, a Ponte praticamente garante a classificação para a fase decisiva da 3ª divisão do futebol brasileiro. Já o Guarani, que perdeu em casa para o Náutico, perdeu uma grande chance também de ficar colado ali no G8, tem esse objetivo. A vitória em cima da Ponte Preta dá ao Guarani ainda a chance de continuar vivo por essa vaga para a próxima fase da competição. A gente começa falando do Bugre, que ontem à tarde, na verdade no fim da manhã, viajou para Sorocaba, e a delegação do Guarani, comissão técnica, jogadores, staff, estão concentrados no CT do Atlético Sorocaba. O Atlético Sorocaba já não participa de nenhuma competição, né? Não está... Não existe também mais, né? Eu acho que a estrutura existe, né? Tanto é que o Guarani tá usando a sede lá do Atlético, mas não participa de nenhum torneio mais aqui do estado de São Paulo. Atlético Sorocaba, que já foi uma potência aqui do estado, né? Disputou muitas vezes o Campeonato Paulista, né? 2014, 15, 16... Era aquele time amarelo e vermelho, né? Bem tradicional não, mas bem característico de Sorocaba. Tradicional lá é o São Bento, mas apareceu no cenário paulista aí muito bem nesses anos aí de 2015, 2016. Mas tem uma ótima estrutura e o Guarani vai se preparar lá pro clássico contra a Ponte Preta. A única dúvida no Guarani é em relação ao zagueiro Alan Santos. Ele ficou fora do jogo contra o Náutico por conta de um problema muscular, e ainda não se sabe se vai ter condições ou não de jogar contra a Ponte Preta. Acredito que o Rafael deve voltar para o time, ele ficou no banco e depois entrou no jogo contra o Náutico, até porque estava pendurado e corria o risco de ficar fora do jogo contra a Ponte Preta. O Copertino, né, que era o auxiliar técnico da antiga comissão técnica do Marcelo Fernandes, afirmou que não poupou ninguém por conta do clássico, mas realmente a gente sabe que existia uma preocupação, tanto é que outros atletas pendurados começaram no banco de reservas. E basta saber se o Alan Santos vai jogar ou se um outro jogador será o companheiro de zaga aí do Rafael no duelo contra a Ponte Preta. Já a Macaca não viajou, está em Campinas, na verdade atrasou para voltar de Caxias, né, por conta da questão climática lá no Rio Grande do Sul. A Ponte chegou ontem à tarde e ontem mesmo já comandou aí, já fez o primeiro treino lá no CT do Jardim Olina. A Ponte tem como dúvida o Everton Brito com uma lesão no joelho, né, um problema no joelho. Tem também o Serginho com desconforto muscular e o Kelvin, o lateral esquerdo, que veio recentemente do Paysandu, a última contratação da Ponte, estava ali sentindo um incômodo, mas acredito que desses três, o que mais preocupa aí é a situação envolvendo o Everton Brito, o atacante da Ponte, que não foi relacionado pro duelo contra o Caxias lá no Rio Grande do Sul. Eu tô projetando esse jogo, Fábio Chaib, e acho que vai ser legal o duelo particular dos camisas 9. De um lado o Bruno Santos e do outro o Gel, já que voltou a marcar, né, no jogo contra o Caxias. Tirou a seca, né, porque fazia um tempão que não balançava as redes. E o Bruno Santos é um cara que conhece a divisão, goleador, e mostrou isso quando chegou no Guarani. Acho que vai ser um duelo particular ali, esse duelo de camisa 9, o 9 do Guarani contra o 9 da Ponte. E gol em clássico também vira história, né? A gente sabe bastante como a possibilidade, né? Como esse clássico coloca os jogadores em evidência, e marcar um gol justamente num clássico, se for da vitória ainda, mais ainda. Mas tanto o Gé já passou alguns derbys, né? Já jogou alguns jogos, já fez até história, foi expulso também uma outra vez também, o Gé acabou sendo expulso, mas a Ponte Preta tem a possibilidade de jogar em casa, e o Gé com o apoio da torcida. O Bruno Santos começando, né? Debutando nessa partida, é fundamental também para as pretensões do Guarani. O Guarani que busca essa vitória de qualquer forma, né? Para poder ter chances ainda de classificação à próxima fase da Série C. Jogo importantíssimo, é o derby, né? Não tem nem o que dizer. Sempre que entra em campo Ponte Preta e Guarani já fazem história, e justamente os jogadores, se marcarem um gol, a gente sabe bastante como funciona isso, um camisa 9 vai ser guardado, vai ser lembrado pro resto da vida, né? Eu tô até conferindo aqui no site da CBF se já saiu, Fábio Chaib, a escala da arbitragem. Sabe por quê? Porque no derby do Campeonato Paulista nós tivemos polêmica. Foi o Klaus, né?
Foi o Klaus. Você se lembra disso, Claro, teve o pênalti lá no jogador da Ponte, o Guarani ficou bravo. Ainda não tem aqui no site da CBF a escala da arbitragem para saber quem vai ser o dono do apito entre Ponte Preta e Guarani. Será que é um paulista? Tudo indica que sim, né? Quando tem duas equipes do mesmo estado, eles costumam colocar o árbitro do estado também, né? Mas na Série C a gente tem acompanhado muitos árbitros desconhecidos, né? Sim, desconhecidos do grande público, mas esse jogo, como sendo desse potencial, dessa característica, esse clássico aí já tradicional, Ponte Preta e Guarani, a CBF pode até pensar uma forma diferente, um cara mais preparado também, né? Não que os da Série C não sejam, mas um pouco mais rodado, que acaba tendo controle sobre a partida. Colocar um cara que também tá começando aí, o nervosismo pegar conta do apitador. Do apitador é boa, hein? Pode complicar o andamento da partida, né? Deixa eu ver se tem aqui de outro jogo da rodada. Não saiu ainda. Lembrando que hoje na Copa do Brasil são enfrentamento entre Corinthians e Palmeiras, mas o árbitro é o Wilton Pereira Sampaio, que é de Goiás, né? Também a CBF adotou esse critério nesse clássico paulista lá em São Paulo. Pode ser que tenha um árbitro de fora também na Série C. A gente nunca sabe como vai ser o andamento das coisas na CBF, né? E a Ponte Preta anunciou que 7 mil ingressos já foram vendidos para o clássico, e essa informação eu vou falar a todo momento. E é muito importante, né? Jogo com torcida única, apenas os torcedores da Ponte terão acesso ao estádio Moisés Lucarelli no sábado às 5 da tarde para o confronto contra o Guarani. 7 mil ingressos já foram vendidos, e informações importantes que a própria assessoria de imprensa da Macaca acabou anunciando para quem tem aí a vontade ou ainda não se programou para comprar os ingressos. As bilheterias, elas vão funcionar até sexta-feira, das 9 da manhã até às 7 horas da noite. Claro, dependendo da movimentação, os ingressos podem acabar. E aí o que acontece? Não tem mais jeito. Então é bom correr para garantir o lugar no clássico, no derby de número 210. Os proprietários de cadeiras cativas, as vitalícias e camarotes têm até quinta-feira, amanhã, dia 31, para efetuar a compra dos ingressos. Não haverá atendimento ao sócio torcedor, o TC10, no sábado, dia do jogo. E as bilheterias físicas não vão funcionar no sábado, dia 2, data do jogo. Caso tenha o saldo de ingressos, na sexta-feira a venda será feita exclusivamente pela internet no sábado. Ou seja, se ainda tiver ingresso disponível na sexta, no sábado a venda só será feita na internet e não haverá venda na bilheteria. E outra informação importante: crianças de até 12 anos, acompanhada de responsável, têm o acesso gratuito. Porém, será necessário fazer o cadastro, que será aberto na quinta-feira, amanhã também, dia 31, pela internet. Beleza? Lembrando que o valor dos ingressos: R$20 a inteira e R$10 a meia para a arquibancada, R$60 a inteira e R$30 a meia para o setor VIP, R$100 a inteira e R$50 a meia para as vitalícias. As informações de ingressos para Ponte Preta e Guarani, Série C do Campeonato Brasileiro. Tem palpite, Chaibe? Ou ainda você vai pensar aí no final da semana você vai arriscar? Eu creio sem ser empate. Eu creio que o momento é melhor da Ponte Preta, né? Até a necessidade do Guarani também jogar nessa necessidade total de vitória para buscar algo na competição ainda. A Ponte Preta vai jogar um pouco mais tranquila. A verdade é que a Ponte também acabou sendo prejudicada, né, na preparação da partida, né? Chegando somente ontem à tarde também, não teve todo o tempo para preparação correta, mas a Ponte Preta joga um pouco mais tranquila, né? Joga em casa, segunda colocada, praticamente classificada. O Guarani naquela tensão para conseguir a vitória, para tentar pôr a cabeça para fora da água ainda, buscando uma classificação. Portanto, eu acho que a Ponte Preta vai se dar melhor. E tem o apoio da torcida também, né? Jogando em casa, a gente sabe que faz muita diferença isso. Infelizmente, pros bugrinos do momento, a situação pode ficar complicada no final de semana. Eu creio que a Ponte Preta vai vencer. Mas tem o ânimo do novo técnico, né? Pois Talvez isso seja um ingrediente que o Guarani... Mas o Guarani vai sair desesperado pra vitória. Precisa, né? Então, por isso mesmo. Eu tô achando que a Ponte vai jogar mais tranquilo e vai acabar conseguindo ter uma melhor sorte nessa partida. Futebol é assim, né? Derby a gente nunca sabe, mas a minha opinião, justamente essa que é a Ponte Preta sairá vencedora. Boa! Fábio Chaibe, Copa do Brasil hoje, além de Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, quais os confrontos mesmos, Chaibe? Tem por favor? CSA jogando contra o Vasco da Gama lá no Rei Pelé. Após a polêmica do Léo Jardim. Léo Jardim provavelmente estará em campo. É um jogo gostoso pra aumentar a crise no Vasco, né? Não, o Vasco adora esses jogos. Mas lembrando que o CSA é uma pedra no sapato do Vasco na Série B, venceu as 2 últimas partidas que tiveram também.
E vamos ver, CSA e Vasco da Gama 7 da noite, 7h30 tem Bahia e Retrô, um duelo nordestino, mas Bahia muito bem, o Retrô a gente acompanha, tá mal na Série C também, o Bahia não deve ter dificuldades para vencer essa partida. Às 7h30 também tem Cruzeiro e CRB, outro lagoano jogando, e às 9h30 da noite um duelo que já foi final de Copa do Brasil, lá no longínquo 1992. Quando o Internacional bateu o Fluminense, o único título do Internacional na Copa do Brasil. Dessa vez eles duelam novamente, 9h30 da noite, no Beira-Rio. Boa, Fábio Chaib, meio-dia, registrando aqui as últimas participações, o Ed Trindade mandou mensagem aqui, torcedor do Londrina, hein, do Tubarão. O Londrina tá bem, é terceiro colocado na C, né? E isso tem a mesma pontuação que a Ponte, né? Enfrenta o Ituano segunda-feira em Itu. E o Mauro Lins, o nosso amigo cantor sertanejo, mandou a agenda dele aqui, tem show em Valinhos, tem show em Montemor, que beleza, Faz hein? um collab com o Pio, cara. É, quem sabe, né? A dupla de sucesso. É o seguinte, meio-dia, ponto final aqui no CBN Esportes, 4 horas da tarde tem Arena, vamos falar muito sobre Corinthians e Palmeiras, o clássico hoje à noite na Neoquímica Arena, com transmissão aqui da CBN Campinas. Obrigado pelas participações, obrigado pelas mensagens, pela audiência. Vem chegando aí o jornal da CBN, não, é o CBN Brasil, o jornal da CBN é de manhã, Fábio Chaib. É de manhã. E a gente você participa de todos, né? Ah, eu falo em todos os jornais. E a gente bom. volta às 4 da tarde. Valeu, excelente tarde pra todo mundo. Até mais. CBN